Enquanto houver humanos na Terra, haverá guerra. Essa, infelizmente, é uma premissa incontestável. Desde tempos remotos, a humanidade tem testemunhado conflitos nos quais muitos perdem suas vidas por divergência de outras pessoas. Nos tempos modernos, o maior conflito ocorrido e que dizimou estimadas 60 milhões de vidas entre soldados e civis foi a Segunda Guerra Mundial. Você sabia que por muito pouco uma terceira bomba não foi jogada? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Além do Holocausto provocado pela Alemanha nazista, o que por si só já foi um ato de violência e covardia, houve dois outros acontecimentos durante a Segunda Guerra que também são tidos como algumas das ações mais extremas, violentas e devastadoras provocadas pelo homem. O papel desempenhado por essas duas bombas no final da guerra é amplamente conhecido. Contudo, o que pouca gente sabe é que essa dupla mortal quase foi um trio. Enquanto os países envolvidos na guerra tentavam chegar a um acordo para o cessar-fogo, ainda sob os olhares amedrontados do mundo todo, o Projeto Manhattan não dava sinais de que estava no fim. Para quem ainda não sabe, o Projeto Manhattan, sediado em Los Alamos, Estados Unidos, foi o programa de pesquisas e desenvolvimento que, além do governo americano, era composto por cientistas de alto gabarito, responsáveis diretamente pela construção das armas mais letais que o mundo teve conhecimento. Acontece que o programa Manhattan estava na fase final do desenvolvimento de uma terceira bomba ainda mais poderosa e que, apesar de nunca ter sido detonada, acabou fazendo vítimas. Apelidada inicialmente de Rufus, mais tarde recebeu um novo e mais moderno e medonho nome: Demon Core, ou Núcleo Demoníaco. Seu nome fazia jus ao seu poder. Até então, tratava-se de uma bola de plutônio que pesava 6,2 kg, pois ainda não estava pronta para ser lançada. A história diz que era para ser jogada também sobre o Japão, que ainda sangrava e contava seus mortos em Hiroshima e Nagasaki. A bomba, no entanto, não chegou a ser completamente finalizada e muito menos lançada. E isso só não aconteceu porque o imperador Hirohito, do Japão, não encontrou outra saída a não ser flamular a bandeira branca da rendição. A partir de então, a Segunda Guerra Mundial havia se encerrado. Ainda assim, os cientistas não abandonaram a Demon Core. Eles continuaram a trabalhar sobre o artefato de forma que podiam ampliar ainda mais seus conhecimentos a respeito de toda a química e física envolvidas. Além do mais, era ordens do governo norte-americano aprimorar também a nova bomba de fissão nuclear. O processo que proporciona a esse tipo de arma seu poder destrutivo foi descoberto menos de uma década antes do lançamento sobre o território japonês. Isso fez da Demon Core uma peça de tecnologia de ponta, baseada em uma nova ciência que não era bem compreendida na época. Porém, estudos mais aprofundados sobre a fissão nuclear não tinham apenas um desejo implícito de construir bombas maiores e mais eficazes, já que também poderiam trazer grandes benefícios em diversos setores, em detrimento de seu uso catastrófico. A fissão ocorre quando o núcleo de um átomo é dividido em dois. Este é um processo que libera enormes quantidades de energia. Junto com essa energia, um átomo dividido também dispara nêutrons, alguns dos quais irão colidir com outros átomos, dividindo-os e libertando mais energia e mais nêutrons.
sob as circunstâncias certas. Uma reação em cadeia autossustentável libera quantidades impressionantes de energia. A fissão de um único quilograma de urânio produz aproximadamente a mesma quantidade de energia gerada com a queima de 4 bilhões de quilos de carvão. Não foi à toa que a Demon Core, mesmo após a guerra, tornou-se um importante objeto de estudos em Los Alamos, o qual iria ajudar os cientistas no conhecimento do incrível poder que o núcleo continha. Uma parte dessa pesquisa envolvia o que chamavam de experimentos críticos, projetados para determinar exatamente sob quais condições o núcleo daquela categoria atingiria massa crítica, que é o ponto em que ocorre uma reação nuclear em cadeia autossustentável. Era importante que o entendimento científico fosse a chave para garantir que suas armas nucleares explodissem, mas não suas usinas de energia. Por outro lado, os experimentos se mostraram altamente perigosos, porque para descobrir em qual ponto o núcleo demoníaco se tornaria supercrítico, só seria possível de forma empírica. Acionar acidentalmente tal reação não levaria necessariamente a uma explosão, mas desencadearia uma onda massiva de radiação letal. O físico Richard Feynman, falecido em 1988, na época, comparou os experimentos de massa crítica realizados pelo Projeto Manhattan a fazer cócegas no rabo de um dragão, ou seja, cometa um erro mínimo e você será queimado. Apesar de os cientistas de Los Alamos estarem cientes disso, não tomaram as devidas precauções. Naquela década de 1940, um dos detalhes mais sombrios era a relação que os cientistas tinham com o material que trabalhavam. Nos dias de hoje, por exemplo, é comum o uso de macacões especiais, assim como luvas e máscaras, para proteger os cientistas de qualquer eventualidade inesperada. Só que não foi bem o que ocorreu em Los Alamos. Enquanto um cientista trabalhava com a Demon Core, de certa forma, era permitida a presença de pessoas envolvidas no projeto, porém sem a necessidade de proteção adequada. Até mesmo o transporte de materiais radioativos não era cercado de cuidados como hoje é. Na imagem que vemos agora, os homens carregam para o carro uma caixa com um núcleo de plutônio radioativo, que é o coração da bomba, para transportá-lo para algum lugar. Entre os homens estava Harry Daghlian, um ex-físico norte-americano e um dos que participaram ativamente do Projeto Manhattan. Esta foto foi tirada há pouco mais de 2 meses antes do acidente com Daghlian, quando ele ainda tinha 24 anos de idade, em julho de 1945. Ele foi um dos cientistas encarregados de realizar experimentos de criticidade em Los Alamos após a guerra. Sua metodologia era bastante simples. Ele empilhava tijolos de carboneto de tungstênio, refletindo nêutrons em um anel ao redor do núcleo. Isso devolvia os nêutrons, que escapavam para o núcleo, aumentando assim a taxa de fissão e aproximando o núcleo cada vez mais da supercriticalidade. No início, os experimentos funcionaram bem. Em cada tijolo de tungstênio que Daghlian empilhava no laboratório, os instrumentos indicavam que a fissão no interior do núcleo aumentava. Mas, justamente quando o núcleo se aproximava do ponto crítico, o cientista cometeu um erro e acordou o dragão. Achando que tinha adicionado a quantidade segura de tijolos de carboneto, Daghlian estendeu a mão a fim de desmontar a parede refletora de nêutrons. Contudo, ele acabou empurrando um daqueles tijolos para frente, fazendo-o cair diretamente sobre o núcleo. Mesmo agindo rapidamente, jogando o tijolo para longe de si e do núcleo, já era tarde. Uma pequena explosão de radiação ionizante atingiu seu corpo com força suficiente para danificar suas células. A radiação que penetrou no corpo do cientista não o matou imediatamente. Os sintomas começaram algum tempo depois
e se pareceram inicialmente com o mal-estar gerado por uma virose, como náuseas, vômitos e diarreia. O curioso é que as vítimas desse tipo de acidente se recuperam rapidamente destes sintomas, mas é como uma calmaria antes da tempestade. Depois, como aconteceu com Dalian, vêm os sintomas mais sérios: confusão, convulsões, tremores, bolhas na pele, hemorragia, febre, falência dos órgãos e então a morte. Harry Dalian sentiu todos esses sintomas nos 25 dias seguintes, antes de finalmente morrer. Ele se tornou a primeira vítima na história em um acidente nuclear crítico durante um experimento. 9 meses se passaram e o mesmo Demon Core foi escolhido para a Operação Crossroads, aquela famosa em que os Estados Unidos fizeram testes com armas nucleares no atol de Bikini, no Oceano Pacífico. No entanto, antes que fosse realmente utilizado e o núcleo nunca mais pudesse ser visto, os cientistas, ávidos por aprenderem mais sobre aquele material, queriam ainda tirar o máximo que pudessem de informações. E isso significava mais experimentos de criticidade. Mesmo tendo na memória o acidente que ocorreu e matou o colega, os cientistas do projeto não se preocuparam em fazer qualquer mudança significativa na segurança. Logo, um novo acidente aconteceu novamente. Em maio de 1946, o ex-físico canadense Louis Slotin, também membro do Projeto Manhattan, realizava experimentos com núcleos de urânio e plutônio para determinar o valor de sua massa crítica, quando em uma de suas tarefas acabou provocando outro acidente. Com ele, encontravam-se na sala outros 7 cientistas, pois era de praxe ele convidar colegas para verem seus feitos. Em vez de empilhar tijolos de carboneto de tungstênio ao redor do núcleo, como Dalian fazia, Slotin o envolvia dentro de 2 hemisférios de berílio, refletor de nêutrons. Teoricamente, o experimento deveria ter sido mais seguro. Era necessário, no entanto, manter uma pequena abertura entre os 2 hemisférios, usando espaçadores específicos para que os nêutrons pudessem escapar e garantir que o núcleo não alcançasse um estado supercrítico. Mas Slotin não possuía tais espaçadores. Então, ele teve a ideia de usar como alternativa uma chave de fenda. Isso mesmo. Por mais ridículo que possa parecer, quando Slotin fez cócegas na cauda do dragão, tudo o que estava entre ele e a respiração radioativa do Demon Core era uma chave de fenda, enfiada casualmente entre os refletores de berílio. Ele já havia feito isso anteriormente, algumas dezenas de vezes, mas quando o dragão é acordado, não há escapatória. E foi também o que aconteceu à chave de fenda, quando ela escapou do lugar, simplesmente escorregando. Como os hemisférios de berílio se encostaram, fechando completamente o núcleo radioativo, imediatamente houve uma explosão de uma luz azul brilhante, seguida por uma onda de calor, que foi quando Demon Core novamente expeliu com força a radiação que ocorria em seu interior. Mesmo que Slotin tenha agido de forma rápida, separando os hemisférios com as mãos, já era tarde demais. Sendo um dos maiores especialistas do mundo no manuseio de plutônio naquela época, é assustador pensar o que deve ter passado pela cabeça de Slotin naqueles segundos de agonia. Praticamente havia acabado de ver um colega e amigo morrer de forma terrível em um acidente semelhante. E ele sabia muito bem o que tinha acabado de fazer. E mais, ele sabia exatamente o que ia acontecer em seguida. A quantidade de radiação recebida pelo corpo de Slotin foi maior do que a de seu colega Dalian. Ele morreu em 9 dias. E, de acordo com as pessoas próximas, foram dias de verdadeira agonia e dor. Quanto aos outros 7 cientistas que se encontravam na mesma sala que Slotin, tiveram muita sorte naquele dia.
devido à maior distância e à posição em que se encontravam, receberam doses menores da radiação. Mas ainda assim, 2 deles morreram em decorrência da radiação anos depois. Depois desse novo acidente, o Demon Core foi considerado um elemento bastante perigoso para ser manipulado em experimentos de laboratório. Assim, ele foi derretido e reintegrado ao arsenal nuclear dos Estados Unidos, o que significa que o núcleo assassino pode fazer parte do arsenal nuclear daquele país e estar estocado até os dias de hoje. Ironicamente, o mesmo componente que seria usado pela terceira vez no Japão acabou matando seus próprios criadores. Me conta nos comentários o que você achou do tema de hoje e qual a sua opinião sobre a manipulação de elementos nucleares e potencialmente radioativos. Eu fico por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!